Olá, caríssimos alunos. Sou Salvador Viana, aluno do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Irei, juntamente com meus colegas de curso, Jonatas, Girleide e Josiane, explicar sobre o tema O Diálogo na Filosofia, voltado para alunos do Enem. Saber dialogar é mais do que saber falar. Dialogar pressupõe ouvir, analisar antes de responder. Eugênio Musaka. O diálogo é o princípio filosófico que nos remete a um comprometimento com a existência humana. Não apenas o que tange o saber, conhecer, o desenvolvimento intelectual, mas com um agir com responsabilidade com milhões de pessoas no planeta. O diálogo é uma construção coletiva. Ao se valer do diálogo, o conhecimento é atingido por um só indivíduo, mas de acordo com as palavras, alcançando novos conhecimentos. O diálogo é um instrumento de confronto, mais vinculado à ligação para forma de comunidades, através de uma reflexão em conjunto, gerando ideias, produzindo educação em filosofia e comprometimento. O diálogo pressupõe sempre o aprendizagem. O diálogo tem a capacidade. O diálogo pressupõe sempre o aprendizagem. O diálogo tem a capacidade de amar, simpatizar, sintonizar com outros indivíduos. O diálogo nos leva a desenvolver a capacidade de duvidar, de perguntar e nos distanciar das preocupações e de dar resposta a tudo que nos ensina e a formular perguntas. Na filosofia, representa primeiro em Sócrates, depois em Platão, como um processo de busca pela verdade através de perguntas e respostas. O ser humano só consegue fazer do diálogo uma característica própria, única do ser humano. Comunicar com outros através da linguagem permite o acesso ao pensamento de representação. O diálogo alarga os horizontes da exigência do pensamento, pois para se responder às perguntas, às ideias, de se fazer o uso do raciocínio. O diálogo é a troca de ideias, uma conversa, uma troca de argumento, com vista a chegar a acordos fundamentais. No diálogo filosófico, o professor deve tentar aproximar o mais possível do seu papel de professor como Sócrates, de fazer perguntas não porque sabe a resposta, mas para aguçar o questionamento e a dúvida do aluno. Os caminhos do entendimento, o poder das palavras. Descartes fez algo parecido em suas meditações, só que ele utilizou o diálogo interno, mas esteve acompanhado o tempo inteiro por interlocutores distantes do seu imaginário. Esse diálogo ajudou a aprofundar e enriquecer suas teses. Primeiro, é preciso burlar os pensamentos, sem dúvida. Isso significa eu penso. Depois, ajustar os discursos no texto, conversando. Não posso duvidar do que eu penso, pois penso logo existe. Ele chegou à sua célebre frase, que é o cogito ergo sum. Penso logo existe. A certeza absoluta nos diálogos de René Descartes é que eu penso e sou um ser que existe aqui na Terra, vivendo aqui e agora. Assim, filosofar é fundamentalmente conversar, da importância à linguagem, do bom uso das palavras, seja quando se pensa ou se fala ou se escreve. A clareza é a cortesia da filosofia, frase de Ortega. O poder da linguagem. A linguagem é muito importante em nossas vidas cotidianas. Por sermos seres fundamentalmente linguísticos, vivemos mergulhados na linguagem tanto quanto nossos corpos e em nossas emoções. Por meio da linguagem, construímos boa parte do que somos no mundo à nossa volta. O poder concreto da linguagem, que é o cogito ergo sum, penso logo existe, a certeza absoluta nos diálogos de René Descartes é que eu penso e sou um ser que existe aqui na Terra, vivendo aqui e agora. Assim, filosofar é fundamentalmente conversar,
da importância à linguagem, do bom uso das palavras, seja quando se pensa ou se fala ou se escreve. A clareza é a cortesia da filosofia, frase de Ortega. O poder da linguagem. A linguagem é muito importante em nossas vidas cotidianas. Por sermos seres fundamentalmente linguísticos, vivemos mergulhados na linguagem tanto quanto nossos corpos e em nossas emoções. Por meio da linguagem, construímos boa parte do que somos no mundo à nossa volta. O poder concreto da linguagem pode ser percebida com facilidade no campo político, em que uma simples ordem ou declaração de um político ou de um governante pode determinar a alegria ou o sofrimento de milhões de pessoas. A linguagem é o maior recurso que o ser humano possui para alcançar tudo quanto mais deseja na vida. Por isso, cada pessoa depende da linguagem para viver em sociedade, pois ela é a base cultural e dificilmente haveria civilização se não fosse empregada a linguagem como forma popular de cultura. Nós falaremos agora sobre o método socrático, que é o método dialógico, e está registrado no Teeteto, escrito por Platão, que foi discípulo de Sócrates. O que é que consistia o método socrático, o método dialógico? Basicamente, nós podemos entendê-lo através de algumas palavras que são chaves, que é o jogo de perguntas, a ironia e a maiêutica. E como consistia esse método? Sócrates, ele era um filósofo de rua, então ele se encontrava com as pessoas nas ruas e conversava com elas sobre diversos temas, dialogava com elas sobre diversos temas. Então ele fazia várias perguntas para aquelas pessoas sobre alguns temas que elas julgavam conhecer. Por exemplo, ele questionava sobre justiça e a pessoa dava os seus conceitos de justiça, sua visão de justiça, e em seguida ele entrava então na fase da ironia e fazia perguntas fingindo ignorância, questionando sobre aqueles conceitos de justiça. Então ele entrava nesse jogo de perguntas com as pessoas, a fim de que a pessoa verificasse, né, se de fato ela conhecia aquilo que ela julgava conhecer. É interessante que Sócrates ele chama esse método de maiêutica, porque ele dizia, né, nesse diálogo Teeteto, que essa sua função, esse seu ofício de fazer perguntas, vamos dizer assim, era como a arte da maiêutica. A arte da maiêutica era, no método Teeteto, ele disse que ele era filho de uma parteira, né? E a maiêutica justamente é o processo do parto, onde a parteira ajuda a mulher a parir o bebê. Então ele dizia que o seu método era semelhante ao da parteira, porque ao fazer esse processo de perguntas e de ironias, ele fazia com que outros conhecimentos fossem surgindo, né? E é interessante que nesse processo ele faz essa comparação porque era como se estivesse dando luz a novos conhecimentos, a novas ideias, e ele faz essa comparação inclusive afirmando que é um processo doloroso, como o processo do parto. Então, por isso que ele compara o seu método e chama de maiêutica, que é justamente o processo em que se dá no parto. Explicando o método sobre Sócrates. Sócrates, ele usava o diálogo entre amigável, aquele que é amigável em todo modo. O método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo que consiste em o professor e o aluno. Aí já é dirigindo ao aluno e o professor em sala de aula. Há um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores, onde Sócrates bota o diálogo para o aluno ir além, buscar novos métodos e sempre dialogando nos seus meios.
Sócrates costumava iniciar uma discussão sobre algo com uma pergunta. Logo de cara ele já mandava uma pergunta para o público dialogar com ele, buscando obter as opiniões de seu intelectual, as quais ele, a princípio, não refutava. Depois, por meio de novas perguntas e respostas, mostrava a contradição ou absurdo das opiniões inicial do intelectual, levando-o a reconhecer ele próprio seu erro ou desconhecimento sobre o assunto. Essa primeira parte do método de Sócrates determinava a levar o indivíduo à convicção do erro e à ironia. Depois, continuando o diálogo e retomando as respostas equivocadas do intelectual, constrói como ele o conhecimento daquilo que se discute, o determinado ponto que Sócrates queria chegar, né? Tudo se iniciava com um diálogo amigável. Sócrates sugere que teria herdado a profissão de sua mãe, que sua mãe era parteira e ele era, por essa razão, o filósofo denominava seu próprio método. Sua arte de perguntar. Sócrates usava suas artes de perguntar, né? O modo começar a expor pormenorizadamente a analogia que entre suas práticas e de suas mães, né? O filósofo seria um parteiro de alma, onde já se encaixa lá em cima. Ou seja, seu trabalho é de ajudar a dar luz, pensamentos, não luz e bebê, né? Luzes, bebês, e distinguir, por meio do senso crítico, os verdadeiros dos falsos. Aqui o filósofo repete com outras palavras, enfaticamente o que sempre dizia: só sei que nada sei, a famosa frase, né? Só sei que nada sei. Assim aprendemos com ele que para filosofar, a pessoa não deve crer que já conhece a verdade. Isso a impedirá de seguir questionando, buscando, ascendendo em filosofia. Mais valem perguntas agudas, penetrante, do que resposta que instituíam a conclusão pronta, o silêncio e o fim da conversão. Sócrates, ele sempre dialogava sempre novos conhecimentos, ele nunca estava satisfeito com o que ele já descobria. Sempre quando ele descobria algo, ele queria ir mais além, porque surgia novas perguntas, novos diálogos sobre aquele determinado ponto. A dialética socrático-platônica apresenta dois momentos importantes: a refutação ou ironia, a maiêutica. Refutação ou ironia. No início dos diálogos, Sócrates costuma apresentar-se com desejar aprender com o seu interlocutor, fazendo-lhe perguntas sucessivas. Por isso, essa primeira parte é chamada de ironia, palavra de origem grega cujo sentido primitivo era interrogação, fingindo ignorância. Com habilidade de raciocínio, no entanto, conduz suas questões de forma e evidencia as contradições e os problemas que surgem a cada resposta de seu interlocutor. Maiêutica. Na segunda etapa do diálogo, liberto do orgulho e da pretensão de que tudo sabe, o interlocutor já está em condições de iniciar o caminho de construções, de reconstruções de suas próprias ideias.